Bem-vindos de volta ao nosso curso de computação científica utilizando C++ como linguagem de programação. E hoje, nessa primeira parte dessa aula, eu quero falar um pouco mais sobre a estrutura de um programa em C++, dar nomes para algumas coisas que nós usamos nas primeiras aulas, mas que não tinham um nome propriamente dito, e explicar um pouco mais sobre como um programa se organiza e que relação essa organização tem com a memória do computador. Então, sem mais enrolações, eu tenho aqui o nosso programa básico, o menor programa possível de ser escrito em C++, int main, e abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E eu vou compilar esse programa, vou chamar ele de chamável, vocês já vão saber por quê, é o tema da aula de hoje. Apareceu aqui, chamável, nada acontece, como esperado, né? E esse programa, ele é o mínimo, é o menor programa possível de ser escrito, mas ele tem algumas características. Eu vou passar aqui essa linha para baixo. E a primeira característica é que essa função obrigatoriamente tem que se chamar main. Bom, eu já usei o nome função, mas essa instrução obrigatoriamente tem que se chamar main, de principal em inglês. E obrigatoriamente ela tem que retornar um número inteiro. Eu posso colocar uma outra coisa aqui, por exemplo, void, que significa vazio, significa que eu não estou retornando nada. E se eu tentar agora compilar esse programa, ele vai reclamar. Ele vai falar assim, erro, main precisa retornar int. Então, de fato, isso aqui tem que ser int. Então, essa estrutura ela é pré-definida pelo compilador. E o compilador, que é isso que nós invocamos aqui embaixo na linha de comando, G++, ele é algo que ele, por falta de uma palavra melhor, é uma coisa terceirizada, no sentido que a linguagem C++ ela tem um padrão, esse padrão é mantido por um grupo de pessoas e existem vários compiladores. A função de cada compilador é tentar atender a este padrão, no mínimo. Porém, nada impede que o compilador adicione funcionalidades que vão além do padrão. Existem compiladores, por exemplo, que permitem que você coloque outra coisa aqui, principalmente void, né? Ou, na verdade, outros tipos que não sejam nem int nem void. Eu não tenho ciência de nenhum compilador que permita. Mas tem compiladores que permitem você escrever void aqui. Isso tem a ver com o que o seu sistema operacional está esperando do seu programa. Alguns sistemas operacionais, como aqui eu estou no Linux, por exemplo, eles não esperam que o seu programa retorne um valor. Outros esperam. Um exemplo clássico é o Windows. O Windows sempre espera que o seu programa retorne um valor para fora quando ele termine. E esse valor que ele retorna para o sistema operacional quando ele termina é o que nós chamamos de código de erro. Ele diz se o programa terminou de forma satisfatória ou se houve algum erro, e você está falando para o sistema operacional como quem levanta um cartão no meio do jogo, um cartão amarelo, falando, tem uma falta aqui. Esse programa terminou, mas ele terminou de maneira estranha. Ele foi interrompido, ou ele travou e o usuário teve que cancelar. Então tem vários códigos de erro que o sistema operacional pode esperar. Mas nos sistemas modernos, você não passar nada de volta para o sistema operacional não resulta em nenhum problema. Outra coisa é que os compiladores modernos, quando você está falando assim, eu tenho que devolver um inteiro, mas aqui dentro, repare que eu não escrevi a instrução que devolve algo, que seria return. Essa instrução pega algo aqui na frente e faz sair através desse tipo que eu declarei aqui. Então, por exemplo, return 1, retornar 1. Estou dizendo, devolva, quando essa função terminar, devolva o número 1, porque eu prometi que eu vou devolver um inteiro. Eu podia prometer outra coisa e devolveria outra coisa aqui.
Ele até escreve aqui para mim a ajuda. Essa ajuda vem do Visual Studio Code, tá? Ele escreve aqui, isso aqui é um inteiro, então ele mostra que é o mesmo tipo. Isso daqui é óbvio que também compila. E funciona. Mas também não faz nada na tela, porque esse número eu devolvi para o meu sistema operacional, não para o usuário. Não foi feito para escrever aqui. Mas quando eu não escrevo nada, ele também devolve alguma coisa. Ele devolve 0. E isso é uma coisa dos compiladores modernos. Se você pegar um compilador mais antigo, ou ainda em alguns compiladores que estão aí na atualidade, mas que não foram modernizados, ele vai exigir que você retorne alguma coisa aqui. Nesses compiladores modernos eu não preciso. E o que é isso aqui? Essa linha, esse conjunto, onde eu tenho à esquerda uma promessa de que eu vou devolver algo, depois eu tenho um nome, seguido de um parênteses, seguido de colchetes. Isso daqui nós chamamos... Bom, vou falar o nome, mas antes deixa eu dizer que antigamente tinha outros nomes. Isso podia ser chamado de procedimento, isso podia ser chamado de função. Na linguagem moderna, principalmente no C++, nós chamamos isso de um bloco... Desculpa, mania de escrever em inglês. Um bloco chamável. Por que chamável? Porque eu consigo, como ele tem um nome, eu consigo invocá-lo, eu consigo chamar ele de algum lugar do meu programa. E ele sempre vai ter essa cara. Um bloco chamável sempre vai ser composto. Vamos deixar um comentário aqui, ó. Vou pôr aqui em cima. Bloco chamável. Tá? Um bloco chamável sempre vai ter a seguinte cara. Ele vai ter um tipo de retorno, que inclusive pode ser nada, pode ser void. Depois ele vai ter um nome. Aí ele vai ter dentro do parênteses um conjunto de entradas. Então o que vai entrar nesse bloco? E em seguida ele vai ter ou ele pode ou não ter um escopo. Então esse abre e fecha parênteses. Aqui dentro você tem instruções. Já vou falar mais de escopo. Você tem as instruções. Então isso é um bloco chamável. Sempre vai ter essa cara. Tipo de retorno. A gente usa em computação esses colchetes para representar, quando eu estou fazendo uma aula, assim, quando eu estou explicando algo, você usa isso aqui para representar, você vai substituir isso daqui por algo, certo? Então isso daqui vai ser um tipo de variável, isso daqui vai ser o nome do seu bloco, aí dentro do parênteses você tem múltiplas entradas que você vai declarar e dentro das chaves você vai ter múltiplas instruções que você vai pedir para ele executar, tá bom? E uma dessas instruções, se você prometer um retorno, vai ser retornar algo também, embora se você não retornar, ele entende que você retornou um valor nulo, mas isso depende do compilador, perdão. E a gente sempre tem que ter um main. O main é quem me diz por onde começar. Então, o bloco main, o bloco chamável main, é o que nós chamamos de ponto de entrada do meu programa. É a primeira coisa que vai ser executada, é o primeiro bloco. E em grandes programas, eu vou ter bastante coisa escrita aqui em volta, eu vou ter muitos blocos, inclusive. O main não tem que estar no começo. Na verdade, em qualquer lugar que o main esteja, desde que ele tenha sido compilado, vai ter uma marquinha falando, esse aqui é o main. É por aqui que a gente começa. Mas eu posso ter outros blocos chamáveis, né? Como nós vimos nas nossas aulas anteriores, eu vou deixar isso aqui um pouco mais para cima. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu crie uma função genérica que não vai retornar nada, tá? Então, por exemplo, void, quer dizer que ela não tem tipo de retorno. Eu vou chamar ela de uma
função. Cuidado, quando eu ponho comentários, eu posso usar caracteres com acento, porque isso daqui vai ser ignorado pelo compilador. Mas quando eu estou fazendo algo que o compilador vai ter que ler, não use caracteres com acento, ok? Isso é problema. Então, uma função, não vou passar nenhuma entrada e esse bloco é vazio. Então, abre e fecha chaves é vazio. E eu disse que esse abre e fecha chaves tem um nome. Esse abre e fecha chaves, abre chaves e fecha chaves, isso aqui denota um escopo, ou, em inglês, scope. E a gente já vai ver o que é. Isso aqui é algo muito importante da linguagem C e da linguagem C++, tem a ver com a forma como a memória está sendo organizada ao redor desses blocos chamáveis. Mas nesse momento basta você entender que quando eu digo um bloco chamável, o que eu estou chamando? Eu estou chamando o conjunto de instruções que está dentro dessas chaves. Então esse aqui é o bloco. Esse abre e fecha chaves é o bloco. Aqui é o nome do bloco, aqui é o tipo de return e aqui são as entradas do bloco. Também, quando eu explicar melhor o que é escopo, você vai entender por que tem que ter uma entrada e por que tem que ter um tipo de return. Bom, aí a gente está aqui com essa função. Eu vou, só por diversão, eu vou criar uma outra. Dessa vez eu vou dizer que eu vou retornar um float, por exemplo. E aí eu vou chamar de outra função. Tudo bem até aqui? Eu vou compilar o meu programa. Eu vou primeiro compilar aqui embaixo para mostrar que está tudo bem, ele não fez nada. Mas eu vou usar o nosso amigo depurador. Eu sumi com esse terminal e vou usar o nosso amigo depurador aqui, F6. F6 é a compilação. Eu vou compilar uma vez, aperto Enter, e aí eu vou apertar F5, que é o depurador. Ele vai entrar e sair do programa sem acontecer nada, como a gente pode ver, mas eu vou colocar um breakpoint, um ponto de parada, aqui na minha função main. Quando eu apertar F5 de novo para depurar, você vai ver que ele parou aqui. Eu posso clicar aqui em cima, ou apertar o F11 para continuar, e quando eu apertar F11 não tem mais nada para fazer. O programa terminou, tá bom? Ó, o programa terminou. O programa terminou e ele nunca olhou para esse bloco de cima, nem para uma função, nem para outra função. Ele nunca fez nada com isso. E o motivo é simples, é porque eu não chamei. Então chama bloco chamável por causa disso. Eu não vou executar esse bloco se eu não chamá-lo. E o que significa chamar um bloco? Acontece que na memória do computador não existem só dados, não existem só variáveis, não existem só números. O próprio programa que você está escrevendo, depois que ele é compilado, ele é convertido em instruções binárias, esse programa ele também está na memória, em algum lugar. E o que eu estou dizendo para o meu computador, para a CPU do meu computador, quando o meu programa começou, ele começa pelo main. Isso faz parte do acordo da linguagem C++. Cada linguagem tem a sua forma de definir o ponto de entrada. Na linguagem C++, o ponto de entrada é um bloco chamável que se chama main e retorna int. Isso é na linguagem C e C++. A CPU sabe que quando o programa começa, ele vai procurar o ponto de entrada. Mas a partir daí, esse ponto de entrada está num lugar da memória e eu vou executar as instruções deste bloco, lendo a memória. A CPU vai ler a memória do computador e executar cada uma dessas instruções. E de repente eu posso falar para ele, olha, eu quero que você chame este bloco aqui. Quando ele chega nessa instrução, o que ele vai fazer é, isso tem um nome, isso é um bloco chamável.
Então ele vai parar aqui e ele vai lá para o endereço da memória, onde estão as instruções desse bloco aqui. É como se ele fosse para uma outra casa da minha rua, né? Lembra aquela analogia de que a rua cada casa tem um número, tem um CEP, tem um endereço, e as casas são como células da memória. Então ele está indo para uma outra célula onde começa esse bloco. E quando esse bloco terminar, ele sabe que ele tem que retornar para esse ponto aqui. E a gente consegue ver isso com o depurador. Vou apertar F5 de novo. Dessa vez, você vê que ele até já veio, como não... esse aqui é só o nome da instrução, ele não tinha nada para fazer. Ele veio aqui para uma função. E se eu colocar o mouse em cima, ele me mostra, inclusive, o endereço de memória aonde essa função está. Olha que interessante. Eu mostro o nome do bloco chamável e o endereço do bloco. E eu consigo ver isso aqui do lado na nossa lista de observações, na watch list, né? Lembra, o símbolo do E comercial representa endereço de memória. Se eu pedir o endereço do uma função, vamos abrir aqui, tá lá, ó, uma função. Eu posso guardar o terminal, não preciso dele agora. Uma função. Esse endereço cheio de 5 e que termina com 45FA. Eu posso pedir também o endereço aonde está o bloco outra função. Olha só, de novo, um monte de 5 e termina em 4601. Daqui para cá tem exatamente 7 bytes, porque F, né, o último dígito do hexadecimal, é o equivalente do 9 do decimal, é um número antes de virar e somar 1. Então aqui você tem FA, depois do A vem B, C, D, E, F, então até aqui foi 5, aí seria 45FF. Quando eu somo mais 1, 6, o FF vira e vai 1, então vira 4600, e para chegar em 4601 eu tenho que somar mais 1, 7. Então daqui para cá tem 7 bytes. O que significa que na memória, a partir do endereço onde tem a primeira instrução dessa uma função, a partir daqui, olha lá, eu usei 7 bytes para definir essa função, mesmo que ela não faça nada. Tem 7 bytes para definir essa função antes de poder ir para a próxima função. E o bloco main, eu fico chamando de função porque eu sou um programador das antigas, mas é um bloco. O bloco main também tem o seu endereço na memória. Esse endereço daqui para cá, agora dá para ver mais fácil, 0108, também tem 7 bytes, porque esses blocos estão todos vazios, né? E olha aqui, vamos fazer um teste? Vamos vir aqui e criar um int mais uma função. Vou criar um int aqui. Eu tenho que parar o depurador e chamar ele de novo. Ou podia só apertar aqui para recarregar. E eu vou pedir o endereço do mais uma função. Reparem que dessa vez ele está depois do main. Olha só, 0818. Agora, daqui para cá, nós temos 10 bytes. Mas será que são sempre 10 bytes? Vamos tirar essa instrução? Vamos voltar a ter o main vazio, né? Nosso programa, olha que coisa bonita. Nosso programa feito somente de instruções, somente de blocos vazios. Olha só, esse bloco, só para existir, ele gasta 7 bytes, porque é a distância da memória dessa casinha aqui para essa. Esse cara, só para existir, mais 7 bytes, porque é a distância daqui para cá. Agora, olha o main. O main, para existir, de 8 para 13, 5 bytes daqui para cá. E se eu quiser continuar essa brincadeira e inserir aqui mais outra função,
pedir o endereço, olha lá, quero ver agora, ó, 3 para A são 7 bytes de novo. Então cada um desses blocos aqui ocupa 7 bytes. Deixa eu desligar meu terminal. Cada um desses blocos ocupa 7 bytes na memória, só para existir, sem nada dentro. Porém, o int main, o bloco principal, ocupa só 5. Você vê que ele é diferente dos outros blocos. Nós temos uma ferramenta que chama Compiler Explorer. O endereço está aqui em cima. Não sei se dá para ler, não consigo dar zoom. É godbolt.org. E esse Compiler Explorer, ele me permite, se eu colocar um programa aqui, vou aumentar um pouco o tamanho da letra, se eu colocar um programa aqui, ele me mostra do lado de cá em assembly. Assembly é a linguagem de máquina, é a linguagem da CPU. Ele me mostra o que cada bloco chamável está gerando. Então, olha que coisa. O main, quando eu coloco o mouse e você vê ele aqui, ele fica selecionado, é o único bloco que é diferente. Os outros blocos todos, o uma função, o outra função, depois do main eu tenho o mais uma função, o mais outra função, todos eles têm a mesma estrutura. Voltando para os nossos blocos, a lição de agora, para terminar essa parte, é a seguinte. Esses blocos chamáveis ocupam endereços na memória e quando eu chamo um deles, por exemplo, se eu abrir aqui o main e pedir uma função, eu estou dizendo para o programa, pare o que você está fazendo e vá para o uma função. Depois, eu vou dizer para ele, pare o que você está fazendo e vá para o outra função. E dentro do outra função, eu posso mandar, por exemplo, ele ir para uma função. Dentro desse bloco, eu posso mandar ele ir para outro bloco. Porém, eu não posso mandar ele ir para um bloco daqui de baixo, esses que começam com mais. Eu não posso mandar ele ir para mais outra função. Vamos compilar para ver. Olha o erro. Ele disse assim, dentro do main, então esse é meu programa, vamos começar a decifrar essas mensagens. In function, na função, float, outra função, então dentro deste bloco aqui, ó, float, outra função, que está na linha 9. Então aqui dentro vai acontecer alguma coisa. E aí ele escreve no meu programa, na linha 12, está aqui, linha 12, tá? Esse número que vem depois aqui é a coluna, mas não importa. A coluna não importa, tá? Não importa a linha. Erro. Mais outra função, que é a que eu estou chamando, was not declared in this scope. Não foi declarado nesse escopo. E aí ele mostra aonde está acontecendo. A coluna 5, ele indica com esse coisinho aqui qual é a coluna 5. Falando bem aqui. E ele fala aqui, ó. Isso é uma nota, né? Estou sugerindo uma alternativa, outra função, que ele percebeu que esse nome é parecido com esse nome ele conhece. Mas ignore a nota. Por que ele não encontra o mais outra função? Ela está aqui. Está logo aqui embaixo. Deixa eu desligar de novo o terminal. Olha aqui o mais outra função. Quando eu dou 2 cliques e ele seleciona, dá para ver que ele sabe que é a mesma coisa. Não, ele não sabe. Ele não sabe porque a forma como o compilador trabalha é assim, ele cria um dicionário dos nomes dos blocos disponíveis. Esse dicionário, quando ele é criado de cima para baixo, ou melhor, da primeira linha para a última linha. Conforme eu estou andando com o meu programa, uma função foi criada aqui. Está aqui, uma função. Outra função foi criada aqui. Mas nesse momento, quando eu estou criando outra função, ele já sabe da existência dessa função de cima, do uma função, mas ele ainda não sabe da existência dessa função. Ele não sabe.
ela está muito lá embaixo, ela está depois dela. Na verdade, ela podia estar aqui. Ele ainda não ia saber da existência dela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu obrigatoriamente tenho que pegar todos os programas que eu quero usar e criar eles na ordem? Isso é uma opção. Isso é uma opção. Mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes os programas de fato chamam uns aos outros de forma a ficar impossível fazer isso. Por exemplo, eu vou devolver esse mais outra função aqui, ou até vou devolver ele lá onde ele estava mesmo, lá embaixo, e eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui embaixo e dentro do mais outra função, eu vou chamar o outra função. Você não devia poder fazer isso, tá? Porque a menos que você tenha uma condição... Você pode fazer isso, mas a menos que você tenha uma condição de parada, você criou um loop infinito. Ó. O outra função chama o mais uma chama o outra chama o mais uma chama o outra. Tá preso aqui. Não quer dizer que isso é proibido, porque eu posso... Isso aqui é um tipo de recursão. Uma recursão que ao invés de chamar você mesmo, você chama uma outra função. Mas é uma coisa avançada, eu tenho que só ter uma condição de parada, eu tenho que ter uma forma de interromper esse ciclo. Mas pode. O compilador não vai te proibir de fazer isso. O que o compilador vai reclamar é o que ele falou antes. Quando eu estou fazendo outra função, ele ainda não sabe quem é uma função. E quando eu estou fazendo o mais outra função, ele ainda não sabe quem é esse outra função. Então como eu resolvo isso? Adianta passar esse aqui para cima? Não, não adianta. A hora que eu passar esse aqui para cima, agora está trocado. Ele ainda não sabe, quando eu chamo essa função outra função, ele não sabe quem é, porque ele está para baixo. Então como eu resolvo isso? Eu resolvo entendendo que eu tenho duas coisas quando eu falo do bloco. Todo bloco tem uma declaração e uma definição. E em inglês você tem declaration e definition. E quando você clica com o botão direito do mouse em cima de um bloco, ele até te fala, ó, go to definition, go to declaration. Como que eu sei qual que é um e qual que é outro, né? Então, a declaração, ela é tudo menos o escopo. Então, se eu pegar tudo isso aqui, ó, tipo de retorno, nome e entrada, isso aqui é tudo que eu preciso para fazer uma declaração. Para declarar que um bloco existe. A declaração, ela é uma promessa de que um bloco vai existir. Ela é só uma promessa. Enquanto a definição é, de fato, como o nome diz, a definição do que é o bloco. Então, ele é o conjunto de instruções que compõem não sei se é a melhor palavra, mas é o conjunto de instruções que estão contidas neste bloco ou no bloco. Quando eu tenho esse exemplo aqui embaixo, vamos limpar um pouco, eu tenho muitas funções aqui, está ficando confuso isso. Vamos ter só uma função e outra função, tá? E o main. Pronto. Do jeito que está aqui, está funcionando. Quando eu tenho essa linha que tem o tipo, o nome, a entrada, as entradas e o escopo, isso aqui já é a definição
a definição do bloco uma função. Nenhum desses aqui eu fiz uma declaração, porque não precisa. Então, uma coisa sobre a declaração é que a declaração ela é uma opção. Então não é obrigatório. É isso que significa opção, né? Foi redundante, mas eu quero ser bem claro com as coisas aqui. Então, como eu faria se de dentro do uma função eu quisesse chamar... Vamos passar aqui. Vou passar isso aqui para cima. Essa aqui é uma função. Dentro de uma função eu quero chamar o outra função. Só que ela não existe ainda. Ele vai reclamar. Eu vou mostrar para vocês que ele vai reclamar. Vou deixar a outra função em branco por enquanto. Vou mostrar para vocês que ele vai reclamar. Aliás, aqui ó, no outra função, só para dizer que tem algo dentro, vamos dizer aqui return 1. Só para devolver um número para o float aqui. Então vamos lá, vou compilar. Vocês vão ver que ele vai reclamar. De novo, ó, o outra função não foi declarado nesse escopo. Então aqui nesse escopo, dentro desse escopo, até que ele chegou neste escopo, o outra função não tinha sido declarado ainda. Então como que eu faço isso? Com uma declaração. Eu vou criar uma declaração aqui em cima. Basta pegar esta parte, tudo menos o escopo, copiar aqui. Quando eu faço isso, eu fiz uma promessa. Isso aqui é a declaração do bloco outra função. Aqui também não tinha. Eu fiz uma promessa. Eu falei, ó, em algum momento eu vou te dar isso. Eu declaro que mais para frente eu vou definir essa função. Então, quando você encontrar ela por aí, deixa o espaço dela guardado, se prepara para fazer uma chamada para ela, que mais para frente você vai fazer uma chamada para ela. E tá tudo bem, porque essa promessa ela é lida na primeira etapa da compilação, que é a tradução. E ele só vai procurar onde isso aqui está na segunda etapa, que é a linkagem. Então, ele vai compilar, normalmente. E agora vai funcionar meu programa. Olha lá, compilou, sem nenhum erro. E se eu executar, nada acontece porque esse programa não faz nada. Vocês já sabem, estão carecas de saber disso. Muito bem. Mas e se essa promessa não for cumprida? E se eu prometer uma função e não cumprir a minha promessa? O que vai acontecer? Vou compilar aqui, você vai ver que ele vai dar um erro, mas ele vai dar um tipo diferente de erro. Um monte de códigos aqui. Esses erros, sempre que você errar aqui, ó, você olhar aqui embaixo, error, e terminar em LD, é o erro de linkagem. Ele está falando assim, ó, na função, uma função, entre aspas, então na função, uma função, existe uma referência não definida, undefined reference, para outra função. Então você quebrou a promessa, você prometeu que ia fazer a função e não cumpriu. De repente, tem pessoas, voltando ao nosso programa, tem pessoas que adotam o seguinte estilo. Para evitar isso e nunca ter problema com quem está chamando quem, você pode simplesmente criar uma tabela de declarações no começo do seu programa, depois o main e aqui embaixo as suas definições. Agora sim, tem que ter o escopo para ser uma definição. Tem que ter o abre e fecha chaves aqui. Agora esse cara vai compilar normalmente. Chamei errado, não é o chamável, é o main. Olha lá, compilou, gerou nosso programa chamável
não faz nada, continua não fazendo nada. Mas esse é o básico, quase tudo, mais do que o básico, quase tudo que tem para você saber sobre blocos. Hoje eu falei sobre a diferença entre declaração e definição. E mais para frente isso vai entrar quando a gente trabalhar com múltiplos arquivos. É isso por hoje. Vejo vocês na próxima parte dessa aula. Até mais!